nome é Natasha Mendonça Moreira. Recentemente eu fiz o TCC sobre práticas docentes e diversidade sexual aqui no IFPA, Campus Belém. E dentro desse trabalho de conclusão de curso eu abordo temáticas como práticas docentes e diversidade sexual. Então, eu vou contar um pouco a minha história para vocês quanto à questão da minha vivência, né, e quanto à questão que me mobilizou de fato a realizar esse trabalho de conclusão de curso, né. Então, um dos principais motivos foi que na minha adolescência eu tinha amigos que eram da diversidade sexual e que sofreram muito no período escolar, né, em casos de exclusão dentro de grupos de trabalho, rodas de conversa. Só que o docente, de fato, ele não realizava nenhuma intervenção quanto a essa questão. E muitos desses meus amigos, inclusive, foram casos de evasão escolar, porque eles não conseguiram lidar com a questão do preconceito. E agora, né, eu fazendo cursos de pedagogia, eu gosto muito também de falar um pouco sobre a questão da formação docente. Então, eu procurei o auxílio da minha professora, né, orientadora, e com isso a gente caminhou nossa pesquisa. Então, eu pude fazer uma entrevista com alguns professores de um curso técnico, né, e com uma turma daqui do IFPA. E a partir disso e do meu trabalho de campo, né, eu pude identificar vários pontos que foram primordiais para esse trabalho, né. Como eu trabalhei com a questão da abordagem da temática diversidade sexual, a questão da inclusão e da formação continuada, um dos principais pontos que me chamou a atenção foi a questão da abordagem da temática diversidade sexual, que ainda, infelizmente, os professores eles não estão preparados para realizá-lo na sala de aula. Então, o que acontece? Isso, de fato, e de uma certa forma, é um ponto negativo, porque no campus do IFPA há, né, a presença da diversidade sexual enquanto alunos, né, enquanto buscam a questão de serem visibilizados, de terem voz, de serem reconhecidos de fato, né. Então, isso também foi um dos aspectos que me mobilizou também a realizar essa pesquisa. Então, eu percebi que durante o trabalho de campo, os professores que foram entrevistados, eles não, em nenhum momento, eles abordaram sobre a temática. Que, inclusive, nesta turma em que eu fiz o trabalho, tinham alunos LGBTs. Né? Então, eu pude ter contato tanto com os professores quanto com os alunos. Então, a partir desse contato, eu pude perceber também muitos pontos em relação à questão da vida dos alunos também. Como é que eles se sentiam, como é que se eles eram reconhecidos ou não, se eles eram excluídos ou não. E isso fez com que gerasse outros debates, né, que eu procurei introduzir no meu trabalho e também introduzir nas entrevistas com os professores. Né. Então, com o passar do tempo, da minha observação participante que eu fiz em campo, como também na entrevista, eu pude perceber que os professores não estavam preparados profissionalmente para lidar, né, com essa abordagem da temática. E qual foi a justificativa? De não ter a formação continuada dentro do campus relacionada a essa temática. Então, isso foi um ponto bastante negativo, né? Porque se a gente está em um instituto que apresenta a diversidade sexual, né, deveria ter esse debate, deveria ter essa formação. Tipo, desde pequeno, eu sempre, na maioria das vezes, eu fui muito diferente das outras crianças do gênero masculino. Entende? Porque as outras crianças brincavam de bola, empinavam pipa. Se tu me perguntar até hoje, eu não sei como empinar uma pipa. Eu não sei muito menos fazer uma pipa. Porque a minha maior dificuldade como criança foi porque eu não entendi por que eu era diferente das outras crianças. Porque na minha época na minha época também não faz tanto tempo, não foi há 100 anos, né? Mas assim, as pessoas elas não
tinham toda essa noção. Então elas não sabiam como educar, entende? Não sabiam que uma criança era diferente, porque é fase. Então, não é fase, comigo não foi fase, entende? Eu cresci de um jeito. A minha estrutura, tudo que, da forma que eu fui crescendo foi de um jeito. Eu só fui parar para descobrir depois de muito tempo. Eu me assumi bissexual a partir do momento que eu ingressei aqui no Instituto Federal, né? Me assumi para os meus amigos, meu círculo social mais chegado, mais próximo, mas na instituição como um todo, na instituição em si, é mais difícil de vivenciar quem eu sou realmente, de expor isso, expressar quem eu sou em relação à minha sexualidade, porque a instituição não é só o círculo de amizades, a instituição é a vivência com professores, vivência com servidores, e não é fácil você assumir e ser quem você é em relação à sua sexualidade, se você é LGBTQ, numa instituição como essa. Assim, então, casos de homofobia explícitos, eu não consigo me lembrar agora de cabeça, mas coisas veladas em sala de aula, de professores jogando indiretas, de alguns professores falando que tem que se comportar como um homem, outros dando a entender que algumas pessoas, por alguns traços de personalidade, não seriam homens ou não estariam cumprindo com aquele papel de gênero específico. Eu já vi, já presenciei. Eu tenho um longo processo aí da minha bissexualidade. Eu sou mulher cis bissexual, mas assim, eu me aceitei mesmo como bissexual no ano de 2016 e para a sociedade, vamos dizer assim, para o meu ciclo de pessoas que eu confio, meus amigos, alguns parentes, eu me assumi assim quando eu vim estudar para cá, para o Instituto. Que foi quando eu me senti mais acolhida pela turma, que eu vi que tinha mais assim a diversidade ali, não tinha só um padrão de pessoas. E eu, como mulher, não sou branca, né? E assim, já sofri, sim, preconceito por ser bissexual, mas foi assim um processo de resistência. Nós como LGBTs na sociedade, nós somos resistência e sempre vai ter luta para não só nosso local de fala, mas como o nosso direito, né, de ir e vir. Eu já sofri muito preconceito mesmo, já fui julgado, já fui agredido verbalmente e já fui agredido fisicamente, entende? Não é uma coisa assim que tipo passa, porque até hoje se me perguntar eu tenho medo de sair público, mas eu tenho também muita coragem, entende? De não abaixar minha cabeça, porque a primeira vez que eu fui agredido, isso me doeu muito, porque, tipo, não é, tipo, dói mais do que uma porrada, entende? Porque, tipo, tu fica com aquilo pra sempre. Eu também já sofri assédio aqui no IFPA. Certa vez eu fui no banheiro e tinha um cara, ele tava se masturbando e, tipo, pelo espelho, ele falou assim mesmo, vem, e tudo mais. Eu corri desesperado, que eu não sabia nem o que fazer, eu fiquei super em choque, assim. Do que eu sou da minha história, entende? E na maioria das escolas que eu estudei até hoje, de alguma forma eu sofri um preconceito. Nas escolas que eu estudei, eu sentia preconceito pelos outros garotos, entende? Mas eu sempre sofri muito por isso, só que quando eu comecei a me entender, a me aceitar, eu decidi que ninguém ia mais fazer isso comigo. Ninguém mais faz isso comigo. Porque se tu me pisar, eu vou te pisar, mas não de uma forma que eu vai te fazer mal, de uma forma que tu vai entender que o que tu fez pra mim foi o mal pra ti. Já sofri esse preconceito por uma colega de turma e foi muito assustador, porque foi a primeira vez que eu sofri, nunca tinha sofrido assim, porque foi algo que me deixou muito mal. A gente nunca espera sofrer esse tipo de coisa, entendeu? Já vi amigos também que já sofreram, já ouvi piadinhas do tipo, só é bissexual agora, depois vai virar lésbica,
virar, entendeu? Ou então, do tipo, tem certeza que tu é bissexual, tem certeza que tu gosta de mulher, porque tu não tem jeito, tem que ter a vestimenta, tem que ter o corte do cabelo curto. Então, isso tudo são estigmas que impõem para a sociedade LGBT, entendeu? Acho que a gente, enquanto gay, enquanto mulher, enquanto negro, a gente tem nossos corpos e devemos ter todo o direito em relação a eles. Sobre homofobia, assim, bem coisa. Eu não recebo muito porque eu me imponho bastante. Eu sou viado, eu sou gay, sou bichinho, eu sou isso mesmo. E é muito bom ressignificar esses termos que antes eram ditos como preconceituosos como algo empoderador. Pois dizer que tá viado é excelente, pra mim no caso, né? Pra mim é ótimo, tô me impondo, eu sou viado mesmo, e daí qual é o problema? Em casa eu sempre fui muito podada, sempre fui uma criança muito viadinha, completamente. E tipo, sempre, tu não pode falar desse jeito, tu não pode se vestir desse jeito. E aí eu tinha que vestir aquelas roupas que meu pai me dava, não sei o quê. Eu acho que eu sempre gostei, tipo, de maquiagem e de me vestir que nem garotas, assim, fazer arte drag. E algo que nunca foi encorajado. Minha mãe nunca gostou, meu pai não também, sabe? Daí, tipo, eu via, eu gostava, mas eu guardava pra mim. Algo que eu me sentia muito inseguro, sabe? De fazer até que eu, tipo, atingi a maioridade e comecei a incluir na comunidade LGBT, conhecer umas pessoas bem, tipo, desconstruídas, que foram me desconstruindo. E daí eu, tipo, fui lá, botei a cara no sol, fiz tudo que eu queria. E é algo que eu gostei muito, foi bem liberador, mas tipo, era algo que eu jamais faria na infância. Tipo, eu também no ensino médio bastante. Os negros, os gays, as mulheres. Eu acho que todo mundo deveria se juntar e derrubar o patriarcado. Mas sim, falando sério, tipo, uma pessoa, tipo, qualquer pessoa que vai contra o sistema, tipo, sistema quando eu falo é o cis, a pessoa cis e autorregulando as pessoas, tentando colocá-las em caixas, definindo elas. Eu acho que todos nós devíamos fazer a nossa parte para lutar contra isso. Eu acho que se todos nós se juntássemos, dava para derrubar. Partindo dessas ideias, né, o que foi levado em consideração que um dos pontos do trabalho, que inclusive foi relatado pelas entrevistas, seria a criação de um núcleo de estudos voltado para a diversidade sexual aqui no campus. E a partir desse núcleo poderia trabalhar tanto a formação continuada dos professores, quanto também atender os alunos que são LGBTs. Né? Então eu acho que fazendo esse processo, né, de trabalhar, né, de uma forma integrada, isso, né, vamos supor, casos de evasão, por exemplo, ou então até mesmo casos, vamos supor, de consequências, sejam elas psicológicas, como a questão da depressão, né, da tristeza, do isolamento, isso poderia diminuir, reduzir no caso, né? Então há esse ponto bastante importante que tem que ser trabalhado dentro do campus.